Olha, estamos de volta com o Direito de Cidadania e hoje falando sobre as mudanças do direito de família. E tem uma história aqui, para a gente já pegar só o gancho que ficou aqui do bloco passado, que é o seguinte: após 6 anos solteira, uma britânica se casa consigo mesma. O nome dela é Grace Gelder, de 31 anos, e ela se casou com ela mesma. Teve tudo, aliança, teve votos, teve buquê e teve o vestido de noiva. Ela disse assim, que fez isso porque ninguém tinha pedido ela em casamento, e ela disse que estava cansada também de viver sozinha e quis casar com ela mesma. Depois de solteira. Ela continuou sozinha? Continua que ela casou com... Não, ela continua com ela mesma. É simbólico, né? É Bem simbólico. isso aí. Não é sozinha, ela está acompanhada dela mesma. Eu posso dar uma opinião? Pode e deve. Bom, para mim, como para 90% das pessoas neste país, me sinto estarrecido com esses conceitos que mudam totalmente a perspectiva familiar neste país. O fundamento da família, o fundamento maior, é o amor. O amor sempre foi a argamassa que permitia ligar duas pessoas a decidirem por fundar uma família. É o amor. Hoje tem uma denominação montada só nas palavras. Homoafetivo é o afeto. O afeto. O afeto é uma forma de amor. Só que o amor é muito mais durável do que o afeto, que pode ser passageiro e ligeiro. Afeto é uma afeição sem raízes profundas entre os dois seres. Eu quero dizer que essas coisas estarrecedoras colocam um direito apenas que me parece respeitável. É a liberdade das pessoas. Porque a Constituição admite, protege, proclama a liberdade das pessoas. A pessoa pode tudo fazer que não contraria a lei. Então, uma pessoa que tem preferência sexual por outra do mesmo sexo, ela exerce, ao tornar isto uma realidade dela, ela exerce a sua liberdade. O que se discute é a liberdade dela. Ela pode fazer se ela quer. E ninguém pode opor-se a isto, nem ridicularizá-la pelo fato de assim ter procedido. O que eu acho errado, entretanto, é transformar esta opção que tem origem na liberdade como fundamento de uma família. Que família seria essa? Que estabilidade geraria uma união desse tipo? Que os filhos que houvessem, de qualquer modo, adotados ou não, o que diriam esses filhos depois? Nós somos um país de milhares e milhares de crianças abandonadas, soltas, passando necessidades, vivendo nas ruas sem amparo nenhum. Então,
a lei não protege essas crianças desamparadas e que estão nas ruas se dedicando a inclinações criminosas. Não há ninguém que ampare estas crianças. E num mundo desse, como é o nosso Brasil, de tanta miséria, de tanto desconfronto, uma sociedade dilacerada pela corrupção, pelo crime organizado. Nós somos um país em que o crime adquiriu, na verdade, poder político. Está exercendo isso no Rio, está exercendo no Ceará, está exercendo em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, poder político, aspirando o poder e o reconhecimento das sociedades criminosas como um ente que todos devem respeitar, sob pena delas incendiarem ônibus, destruírem casas, atirarem policiais. Num país tão conflituoso, verifique-se que aqui no Brasil o número de homicídios é superior ao que ocorre nos locais em que há guerra. Doutor Jurandir, nosso tempo. Então eu quero dizer tudo isso para mostrar que essas singularidades expressam apenas essa liberdade pessoal e o desejo de espetacularização de seus procedimentos. Dizia-me um amigo que é pastor protestante e a esposa dele que foram aqui ao parque, aquele que perto ali da antiga estação de trem, parque da cidade, e estava havendo uma manifestação de pessoas homossexuais, lésbicas, etc. Mas essas pessoas passaram a publicamente ficarem umas sobre as outras, beijarem-se. Doutor tudo. Jurandir, mas e o Não estoque porque, de 1968 tinha isso e era homem e mulher, tudo né? não para É que senão a gente exercerem a liberdade que deve ser respeitada delas, mas para afrontarem os outros que discordam daqueles hábitos. Mas isso é do jovem, não é do gênero, doutor Jurandir. É do jovem, não. da Lá tinha condição. pessoas era de idade Não, mas é fazendo do jovem, isso. isso aí não é do... Então, essa tolerância, não com a liberdade deles, que eles merecem terem e usufruir dessa liberdade. A tolerância com esses espetáculos, é a mesma tolerância que daqui a pouco tem com a maconha, com o crack, com o crime. O tempo, senão a gente isso vai ter que tudo, interromper aqui. Isso tudo é um papo furado. Bom, vamos voltar para o assunto, né, que é a questão da família. Vamos falar de guarda, porque senão a gente vai ficar só nos casais homoafetivos e hoje também tem mudanças que aconteceram, alterações no que diz respeito a quem fica com os filhos, né, depois que há uma separação. E eu não sei quais são as mudanças e como é que a Justiça também está lidando com isso, doutora Zinéia e Cláudia, para a gente também discutir essa questão. Veja, na verdade, é muito providencial que nós cuidemos antes dos filhos do que das uniões extravagantes. Temos já diversos tipos de guarda. Escolheram muito nome bonito e tal, uma diversidade enorme. Mas nós devemos nos centrar no casal que vive pacífica e ordeiramente, que os dois juntos cuidam dos seus filhos. Depois nós começamos a cuidar dos filhos cujos pais já não têm uma união regular. E vamos partir para essa classificação nova. Quando separam, tem vários tipos
de guarda, nós temos inicialmente o que era da antiga, que é a guarda unilateral, que principalmente a mãe ficava com os filhos, ficou em desuso um tempo, aí tivemos, e ainda temos, a guarda compartilhada, a guarda alternada, e partindo para o exame de cada uma delas, a experiência já nos disse, por exemplo, que a guarda alternada talvez seja delas todas a pior, né, doutora? Não Alternada conheço é aquela um que caso uma da criança fica um guarda tempo, alternada, depois- é aquela que a criança passa, por exemplo, 3 dias na casa da entendi. mãe, 4 dias na casa do pai. Para onde ela for, vira um caixeiro viajante. Vai 4 dias para a casa do pai, ela leva roupa, lençol, calçado, escova, Nossa. todos os seus pertences. Volta para a casa da mãe, leva tudo de volta. Usa aquilo ali e a gente tem até casos, por exemplo, de crianças que vão para a casa do pai, esquece de levar o material escolar, a bolsa, por exemplo. Chegando lá, o pai comprou uma bolsa nova. Nossa, Quando volta para a casa da mãe, tem outra o menino bolsa. quer novidade, quer levar a bolsa nova que trouxe da casa do pai. E a santa mãezinha, o que fez? O juiz não sei aonde, tirou tudo da bolsa nova que a criança levou da casa do pai, botou numa sacola de supermercado e a criança foi para um colégio de muito renome em Teresina, chegou lá com o material escolar na sacola de um supermercado. Nossa, E a criatura responsável, a escola tem psicólogo, ligou para a mãe e pediu que ela fosse levar uma bolsa, porque não era possível o menino, na hora de ir embora, sair com o material escolar numa sacola de supermercado, que ele ia ser ridicularizado diante dos colegas. A criança tem culpa? e jamais vai esquecer, né? É. É uma situação que isso vai ficar Absolutamente e constrangedor. desnecessário, né? É desnecessário. Desequilíbrio de A gente uma... chama de guarda de mochila. É. Esse Também tipo, se né, chama que guarda de mochila. popularmente, né, É. apelidado. E depois nós temos uma que é mais tolerável, que é a guarda compartilhada, que muita gente confunde com esta guarda alternada. Não tem A nada a ver. compartilhada é aquela onde as crianças têm um endereço físico, em geral na casa da mãe, né, doutora? É, fixa. E passam geralmente a semana com a mãe, final de semana alternados com o pai ou depois com a mãe. Isso é voluntário, né? O quanto É, tempo um regramento. O É, compartilhar tem um é no regramento. sentido de que pai e mãe compartilham as decisões da vida do filho. Sim, claro. Meu filho vai estudar no colégio tal, vai fazer natação com o professor fulano ou cicrano ou não vai. Ele vai fazer Entendi. kumon, ele vai aprender xadrez, a menina vai para o balé. Fulano leva para o colégio, o outro vai buscar. Isso é que é a guarda alternada. Certo. Pai e mãe, Compartilhado. compartilhado. Pai e mãe não deu certo para que continuassem casados. Mas tem que dar certo para ser pai e mãe. Verdade. Tá certo. É uma decisão educativa. Na realidade, a lei da guarda compartilhada, ela veio justamente para educar os pais. A educar os pais a serem pais. Antes dos filhos. Então, Para ensinar os pais a serem pais. É um objetivo. Então, nós tivemos no ano passado a reformulação dessa lei da guarda compartilhada, depois dessa experiência que aconteceu no Brasil, em virtude. Quem criou a guarda compartilhada? O movimento de pais. É que realmente forçou ao acontecimento dessa lei da guarda compartilhada. Porque antigamente a mãe é que detinha essa guarda, a guarda unilateral, e muitas vezes os pais não podiam exercer seu poder de família, eles ficavam totalmente A criança ficava distantes alijada do pai. E totalmente. Então, aconteceram essas primeiras decisões, inclusive da ministra Nancy Andrighi, e disse que tinha um caráter pedagógico e que seria regra no Brasil E que a guarda funcionou compartilhada. como realmente Hoje, medida pedagógica. no Brasil,
é regra a guarda compartilhada. O juiz ele tem que aplicar a guarda compartilhada, mas evidentemente a análise do caso concreto é que faz com que o juiz veja como é que vai ficar essa modalidade. Porque hoje, depois de tanto conflito entre os pais, já se está vendo o Poder Judiciário já tomando decisões diferentes que em caso de conflito intenso não deve ser definida essa guarda compartilhada. Mas na realidade, assim, o que essa lei pretende? Para que família ela serve? O judiciário ele tem que observar, porque nem todos os casos são de guarda compartilhada, vai depender de uma série de circunstâncias. Então, o caso concreto ele vai prevalecer bastante. Agora, não se pode admitir que uma criança não possa conviver com seu pai, que não possa conviver com sua mãe. Então, eles precisam realmente decidir em conjunto a forma de desenvolvimento dos seus filhos. Então, é por isso que a guarda como tudo muda, né, doutor Jurandir? Mas os conflitos... Conveniência. No passado, seguindo o mesmo a conveniência, caminho, né? O juiz, quando ia decidir essa matéria... O que tem que preservar é realmente o filho, é o melhor para o filho. O melhor interesse da criança. A conveniência superior. As mágoas de pai e de mãe, elas têm que ser deixadas para trás. Essas mágoas não pertencem aos filhos. Não pertencem ao filho. Então, o juiz decidia... Quando menos ele será vítima. Sobre guarda de criança, etc., decidia pela conveniência, o que é melhor para essa criança ou para essas crianças. E o que fosse melhor no sentido de amparo, de educação, de proteção, de amor, de vida mais tranquila para as crianças, o juiz se inclinava por essa solução. E ainda hoje, o juiz que assim não pensar, não estará fazendo o bem às crianças, aos filhos. Essa que é a interpretação. Doutor, inclusive, já há algum tempo, isso foi reformulado, que o Poder Judiciário, todos os estados têm um núcleo de assistência social e pedagógica, composto de médico, de assistente social, de psicólogos. Quando surge uma dissidência dessa, uma dificuldade maior, que às vezes a criança quer ficar com um dos ascendentes e a petição está pedindo para ir para o lugar do outro. Surge um conflito emocional muito grande para a criança. Isso. Nós transformando aquilo em diligência, e o psicólogo, o assistente social, eles vão fazer uma visita na casa do pai, na casa da mãe, eles vão ao colégio, outros parentes, como na casa dos avós, os amiguinhos do colégio, e fazem uma avaliação de onde é que a criança se sente melhor, o comportamento, o modus vivendi daquela outra família, para saber se, embora a criança querendo, se ali é o melhor lugar para a criança. E nos remetem o relatório e a gente passa a decidir com base na informação de profissionais especializados só naquilo. Mas, doutora Zé, mas não é interessante ao juiz ouvir a criança? A gente ouve, doutor? Porque às vezes Eu, por exemplo, na semana já ouvi 3. Eu confio mais no bom senso do juiz, no seu conhecimento pessoal do mundo e das coisas, do que no parecer de uma psicóloga. Não, mas olha, não podemos, doutor Jurandir, nós não podemos falar de vara de família sem falar em equipe multidisciplinar. É impossível você falar isso. Eu estou lhe dizendo, não que pode. Na hora de decidir, o juiz tem que decidir com o seu bom senso. Hoje nem pode, porque está limitado também pelo Código de Processo Civil. Não pode mais ser só o bom senso. Nessa circunstância. Ele está vinculado a uma série de coisas, o né? parecer não, é nada que ele prende o fulano. juiz. Não, paciência. Aí ele disse assim, mas eu não quero ir para lá. Vem cá, meu filho, vamos conversar. Por que você não quer ir? Por isso e isso. Qual idade, você disse 12 anos. A partir de 12 anos é obrigatório a oitiva, está lá no ECA, né? Por que você não quer ir? Por isso e isso. Você disse isso para a psicóloga, porque eu não suporto chamar ninguém de tia. Professor não é tia, professor é professor. Concordo. Quando eu fui professor de ensino fundamental, o professor era professor. Verdade. Certo. Por que você não contou? Você contou isso para a psicóloga? Não, mas por que você não contou, criatura?
conversei com eles, encerrei a audiência e a promotora estava presente. Agora vamos nos reunir e chamar Pra todo mundo decidir. Agora eu tenho e um decidir. fato para Eu colocar. estou convencida que não devo Agora- mandar para onde o relatório Agora, diz. eu tenho E eu não um mando, fato para doutora. colocar. Só para a gente encerrar, Só para a Cláudia, gente fala encerrar, desse porque bloco essa de- questão, assim, da gente falar de... É porque o juiz, advogado, eles estão limitados às suas formações profissionais. Então, nós tivemos casos em que a criança foi ouvida pelo juiz e foi dada uma definição de guarda totalmente errônea, porque a criança, com 6 anos, com 5 anos, ela tem determinadas personalidades que o juiz não tem formação técnica para informar. Existem crianças que ultrapassam com 5 anos de idade, com 7 anos de idade, que mentem, que produzem fatos, Ai, entendeu? gente. Então, tudo isso. Então, assim, a equipe tá. multidisciplinar Ela é para precisa- ela observar. serve pra- Elas é quem vão Entendi. saber como essa criança está. Porque às vezes ela está pressionada por alienação parental, a Sim. dizer determinados fatos. Então, o olho técnico é fundamental para alicerçar a decisão do juiz. Na colega, eu certo. tenho muita admiração por você. Mas essa história do técnico, para mim, não tem a menor relevância. Porque a formação de psicólogos hoje em dia, e sobretudo psicólogos jovens, a formação é muito precária, convenhamos, é muito precária. Temos que ir para o Eles intervalo. podem dar um parecer, mas na hora de decidir, é o bom senso e a cabeça do juiz. É porque tem Nada várias obriga o provas, juiz. né? Gente, tem que ir pro Nada intervalo. obriga o juiz. O juiz forma tem um livre convencimento. Ele pode não aceitar. Olha, no processo criminal, uma perícia, o juiz pode não É aceitar. porque não é só a perícia no processo, Temos que ir são para o outras intervalo, tá, provas, gente? né? Para o intervalo, a gente volta já já com essa discussão.